Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus, tá? E o que é que a gente tem feito para juntar o útil ao agradável? Nós estamos analisando então Salmos, né? A gente está já no Salmo 12, a gente começa hoje o 12 e a gente vai analisar o que é que o salmista coloca, né? Expõe no Salmo que tem a ver com Jesus ou não, aquilo que é coerente com Jesus ou não. Aquilo que for coerente, não só nesse salmo, mas em qualquer salmo, ou em qualquer texto da Bíblia, ou em qualquer outro texto considerado sagrado, qualquer outro texto considerado sagrado ou não, tudo que for coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, é de Deus, é palavra de Deus, é da revelação de Deus. Qualquer lugar, qualquer coisa, não importa quem falou, não importa quem escreveu, se for coerente com Jesus, é palavra de Deus, é revelação de Deus. Agora, se não for coerente com o ensino de Jesus, com a palavra de Jesus, com o exemplo de Jesus, pode estar na Bíblia, não é de Deus, não é da inspiração de Deus, não é da revelação de Deus. Jesus é a revelação. Então, ele é exatamente aquilo que Deus sempre pregou, desde Adão até o último ser humano sobre a face da terra. E que muitos lugares, muitas pessoas entenderam. Entendeu? Entenderam o mínimo possível. Moisés entendeu o mínimo possível. Muita coisa Moisés deixou a desejar diante da revelação de Deus. Ah, mas ele estava muito longe do tempo de Jesus. Ora, vai ver Paulo, muita coisa Paulo deixou a desejar. Mesmo ali, depois de Jesus, depois de tudo que Jesus falou, lá está Paulo fazendo, ou falando, ou ensinando algumas coisas que são contrárias a Jesus. Ele chega a dizer, só um exemplo, né? Tem outras coisas. Ele chega a dizer assim, olha, pega Alexandre o Latoeiro e entrega para Satanás. É um carnalzinho aí dentro da igreja, entrega para Satanás para ver se a gente salva a alma dele. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com Moisés. Jesus não. Já Jesus jamais mandaria fazer aquilo. Então, se é incoerente com Jesus, não é de Deus. Pode ser Paulo, pode ser João, pode ser Pedro, pode ser quem for. Se não coincide, se não tem a ver, se não é coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus. É do coração dele. Pode ser da boa intenção dele, mas não é de Deus. Ponto final. Só é de Deus o que casa, o que é harmônico com a vida, o ensino e o exemplo de Jesus. Tá bom? Muito bem. Então vamos aqui para o Salmo 12, né? Vamos analisar esse salmo. Aqui está o Salmo 12. O título dele diz assim: Auxílio contra a falsidade. Então, esse é um título, como já vimos, não é do original, tá? Esse título ele é atribuído ao texto pelos tradutores. É uma excelente ajuda para a gente ter uma ideia do contexto, né, do Salmo, mas não é original, tá? Muito bem. Aí o Salmo diz assim, e aí sim, aí começa pelo título, diz assim: Salmo de Davi para o regente com harpa de 8 cordas. Tá? Esse aí veio do original, mas ainda não é o Salmo. Ninguém canta Salmo de Davi para o regente, nada disso, né? Isso aí é como um orientador, um título orientador para o texto. Então vamos analisar. Outra coisa que a gente já falou aqui, o que é esse negócio de Salmo de Davi. Isso aí pode ser salmo escrito por Davi,
pode ser um salmo que tem a ver com Davi, inspirado em Davi, mandado ser escrito por Davi, ou está falando sobre Davi. Coisas assim, tem a ver com Davi, mas mesmo que não tenha sido ele o escritor. Não faz diferença. Nem Davi, nem ninguém faz diferença. Porque todos são pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Deus usa homens limitadíssimos, como usa a gente, não é, para fazer a sua obra. Tá? O importante não é Davi, mas o que Davi permitiu, né? Davi deixou falar para Deus, né? Como proclamador de Deus. Então vamos analisar o que é que ele falou, né? E analisar o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá? Sempre com um excelente critério, só um critério, Jesus Cristo. Então vamos lá. Ele diz assim: salva, Senhor, porque os bons estão em falta. Os bons estão em falta, porque são poucos os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala falsidade ao seu próximo, com lábios que elogiam falsamente. Falam com duas intenções no coração. Que o Senhor corte a todos os lábios que falam falsos elogios e toda língua que fala grandes mentiras. Pois dizem: com nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos, que é Senhor sobre quem é Senhor sobre nós. O Senhor diz: pela opressão aos humildes, pelo gemido dos necessitados, eu agora me levantarei, porei em segurança àquele a quem ele sopra, desejando oprimir. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, os guardarás. Desta geração os livrarás para sempre. Os maus andam cercando, enquanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então essa é a cantoria, é o canto, é a música, é a poesia, né, do salmista. E a gente vai agora analisar o que há de coerente com Jesus e o que não há de coerente com Jesus. Vamos ver aqui. Nós temos aqui 2 pontos que são coerentes com Jesus. Aí tem assim. Primeiro, ele diz: a maioria fala falsidade. Isso é verdade. Isso é verdade. A Bíblia afirma que não há um justo sequer. Não há nem poucos, como o salmista afirma. Entendeu? Então todos são pecadores, todos são falam falsidade dentro do contexto bíblico. Entendeu? Todos são. Não, a Bíblia chega a dizer assim: não há um justo, não há ninguém que entenda Deus, não há ninguém que busque a Deus. Esse é o nosso retrato de ser humano. Então, eu não tenho nem condição de julgar os outros. Inclusive porque o defeito que eu vejo no outro, eu tenho. Ah, mas eu não alimento. Será? Será que o fato de eu estar julgando ele já não é alimentar, já não é viver esse defeito que eu estou vendo nele? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É a orientação de Jesus. E olhe que, veja só, ele não tinha pecado e ele mesmo disse: eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar, eu vim ser luz do mundo. Esse é Jesus, esse é o Jesus que a gente conhece. Esse é o Jesus do Deus verdadeiro, não aquele Deus de Moisés, o Deus verdadeiro. Entendeu? Muito bem. Segunda coerência com Jesus. As palavras do Senhor, o salmista está falando, as palavras do Senhor são puras e purificadas. Isso é verdade.
não só por serem dele, de Deus, palavras de Deus, quando são de Deus, né? Porque Moisés disse que é de Deus, que é de Deus. Moisés disse, olha, Deus mandou entrar em Canaã e matar todo mundo. Isso não era de Deus, mas ele disse que era. Ele acreditava que era, digamos assim. Não vamos acreditar que havia maldade naquele coração. Ele acreditava, mas não era de Deus. A palavra de Deus diz amar até o inimigo. E o Deus que poderia, se é que Deus queria dar aquela terra para eles, não precisava matar ninguém. Deus não precisa disso. Deus sabe como fazer tudo. Aliás, ele mesmo lá no livro de Juízes, Deus diz assim, é por isso que eu deixei entre vós os jebuseus, os saduceus, sei lá, botou o nome dos povos que ficaram lá. Ué, ele mandou matar ou não mandou matar todo mundo? Moisés entendeu errado e saiu matando todo mundo em nome de Jesus, em nome de Deus. Pessoas que Deus amava e ele matou. Muito bem, então as palavras do Senhor são puras e purificadas. Isso é verdade, não só por serem dele, mas por seu conteúdo, o conteúdo da palavra do Senhor. Por seu amor e misericórdia com todos, sem exceção. Embora o salmista esteja dizendo isto para afirmar que o Senhor vai se vingar os considerados inimigos. Essa palavra bonitinha do salmista aí é só para dizer ele vai se vingar. A palavra dele é pura e purificada, né? Porque ele vai se vingar. O que ele disse, ele vai cumprir, ele vai matar, ele vai perseguir todo mundo. Não conhece o Deus de Jesus. Ele conhece sim o Deus de Moisés. Pelo menos o Deus que Moisés entendeu. Aquele Deus vingativo, aquele Deus cheio de ciúme, cheio de intriga, aquele Deus genocida, matador de gente, matador de nações. Aquele é o Deus que Moisés entendeu. Era o Deus do coração de Moisés. E a gente não pode criticar Moisés, não, que a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos ver agora as incoerências do Salmo em relação a Jesus. Tá? Vamos ver as incoerências. Ele diz assim, salva os bons, que são poucos e raros, Senhor. Quer dizer, nós. Salva, Senhor, nós. Fica do nosso lado, ou continua do nosso lado, nos protege, porque nós somos bons. Eles não, eles são ruins. Nós somos bons. O salmista não conhece o Deus de Jesus, que ama todo mundo e deseja salvar todo mundo, não só os poucos bons que ele está mencionando. Esse seria o Deus de Jesus. Aí ele diz também, segundo ponto, que o Senhor corte os lábios dos mentirosos. Que o Senhor corte os lábios dos mentirosos. Como a gente é fácil da gente mandar Deus, né, fazer as coisas contra os que a gente considera inimigos, né? Como a gente faz a mesma coisa, essa tolice aí, essa imbecilidade aí. Quantos cristãos... Recentemente eu vi um cristão no culto, dirigindo o culto e orando. Ó Deus, castiga aquelas autoridades. Faz com que eles fiquem muito doentes. Mesmo assim. E agora, quem pode criticar Moisés ou quem pode criticar o salmista se a gente é a mesma coisa? Não conhecemos Deus. A gente se apega ao Deus de Moisés, aquele Deus vingativo, matador, genocida.
e a gente não se apega ao Deus do perdão, do amor, da misericórdia, da luz. A gente não se apega. O Senhor vai cortar os lábios dos mentirosos. Ia começar pelo lábio do salmista. É claro que o salmista está falando dos que considera inimigos, embora isso seja a situação de todo mundo, segundo a Bíblia. Mas ele não sabe que o Senhor não corta os lábios dos mentirosos, mas ama, tem misericórdia, busca salvar. Esse é o Deus de Jesus. É por isso que o salmista estava tranquilo, estava vivo. É por isso que nós estamos vivos e tranquilos. É porque ele não corta os nossos lábios. O que tivemos de... Continuamos tendo, tá? O que tivemos de cristãos mentirosos e divulgadores de mentiras nesses últimos tempos. Não é só no Brasil, não. Estados Unidos, Europa. Mentirosos. Se Deus fosse cortar os lábios dessa gente, então ia acabar os cultos do domingo, porque não ia ter ninguém para ficar lá blá 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 blá. Mentirosos. Terceira incoerência do Salmo com o ensino de Jesus. Os inimigos, é ele falando, né? Os inimigos pensam que vão prevalecer com suas mentiras. Isso é verdade. Eles acreditam mesmo. Mas não é só eles não, tá? Não é só os inimigos, não. Muita gente que se diz do Senhor acredita também nas mentiras e acha que vão prevalecer com elas. Mas é contrário a Jesus. Porque ele só está dizendo isto em relação aos inimigos dele, não incluindo ele e o povo dele, no caso do salmista, né? Que se dizem de Deus. Com isto, estão pedindo ódios de Deus contra tais inimigos. E isto é contra o ensino de Jesus. Todas essas coisas aqui são provocações. Senhor, tu tens que odiar eles, querer o pior para eles, fazer o mal contra eles, porque eles são contra ti, eles são assim, eles são assados, são ruins, são mentirosos, quer dizer, eles são tudo que merece a tua indignidade, a tua ação contra eles. Nós não, viu, Senhor? Ah, mas Deus tem muita misericórdia da gente. Quarta incoerência com Jesus. O Senhor diz, agora vou proteger os necessitados. Oração do salmista. Eu agora vou proteger o meu povo. É isso que ele está dizendo. Na verdade, a vontade de Deus é proteger todos, sem exceção, até porque todos são maus. Inclusive o poveco lá. Um poveco que está do lado de Deus e fica instigando Deus a ser ruim com os outros, esse povo é pior do que os outros. Claro que sim. Você está perto do amor, perto você está perto do melhor do ser humano, você está perto da perfeição e você está com esse... Imagine se estivesse longe, imagine se você estivesse distante, estivesse no lugar do outro lá. Você ia ser pior do que ele. É bem assim. Aí diz assim, na verdade, a vontade de Deus é proteger todos, sem exceção. Até porque todos são maus e, ao mesmo tempo, todos são suas próprias vítimas. E Deus ama a todos sem nenhuma exceção, como fez com Caim
após matar Abel. Foi o que Deus fez com Caim. Lamentou a morte de Abel, né? Mas foi o que Deus fez com Caim. Ninguém vai triscar a mão em você, Caim. Ninguém. Esse é o Deus de Jesus. Não é aquele Deus de Moisés, não. É o Deus de Jesus. Não é que estava provando o erro de Caim. É porque ele também amava Caim. E amava Abel. Esse é o Deus do Novo Testamento, é o Deus de Jesus. Muito bem, vamos ver aqui o sexto item. Diz assim, o salmista falando, né? E é incoerente com Jesus. Tu, Senhor, guardarás esta geração de necessitados. O interesse do salmista é provocar Deus a agir duramente contra os considerados seus inimigos, contrariando a vontade real de Deus de amar e cuidar de todos, sem exceção, até porque não há inocentes. Todos são pecadores e indignos, mas todos são amados do Senhor. Todos. E a sexta incoerência do salmista ele diz: os maus estão agindo e sendo exaltados. É uma provocação do salmista para que Deus não demore em atuar contra seus considerados inimigos. Tu não é justo, Senhor? E por que está deixando que os outros, os maus, os inimigos, por que estás deixando que eles não sofram as consequências? Por que está protegendo eles? Você é justo. Vai lá e cai em cima deles. Manda coisa ruim sobre eles. Não conhece o Deus de Jesus. Esse é o salmista do Salmo 12. Tá bom? Muito bem. Nós vamos aqui para os nossos motivos de oração para hoje. Então tá aqui, terça-feira. Agradecemos por ele, Deus, querer alcançar e salvar todos sem exceção. É por isso que a gente está junto, tá? Se não fosse isso, a gente não somos nem melhores nem piores do que os outros. Agradecemos por estar com todos sempre por perto dele. Deus é maravilhoso. Ele chama as pessoas, mas se não virem, ele vai. Porque ama. Não é difícil entender isso. A gente faz isso quando a gente ama. Deus é assim, ele larga as 99 e vai em busca de uma. Isso não quer dizer que ele vai em busca de uma, quer dizer o seguinte, a importância daquela uma. Ama igualmente a todos, mas ele tem uma atenção especial com aquele que é mais carente. É isso que está dizendo. O amor com igualdade e equidade. Esse é o amor justo, esse é o amor perfeito, esse é o amor santo de Deus, que o salmista não conhecia. Então, agradecemos por ter muita paciência com os nossos defeitos. Nós temos defeitos demais. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje e agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo, imitando Jesus. Pedimos, por favor, tira toda a nossa prepotência contra as pessoas. Temos demais. Pedimos, por favor, nos faça acolher todos ao nosso redor, como Jesus faria. Pedimos, por favor, que nosso testemunho não atrapalhe pessoas de quererem estar perto de Deus. Pedimos também, faça-nos incomodados com desigualdades sociais. Pedimos também, usa-nos como opositores
contra todo bullying social. E agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.